Estou lendo um livro de geografia bíblica. O capítulo é o 8. Planícies de Israel. Planície quer dizer grande porção de terreno plano, enquanto planalto é um grande terreno plano sobre montes ou serras. A terra de Canaã, propriamente dita, se divide em 4 grandes regiões: Orla Mediterrânea, Planalto Central, Vale do Jordão e Mar Morto e Transjordânia. Em cada uma dessas regiões há planícies e planaltos. Descreveremos as planícies de cada uma dessas regiões. Orla Mediterrânea ou Marítima. Sobre esta orla, James Adams declara: a região costeira de Canaã estende-se do rio do Egito, o Wadi el-Arish, e Rionocolura, cerca de 64 quilômetros ao sul de Gaza, até a Rosh ha-Nikra, Rosh en-Kakura, a escada de Tiro. A 24 quilômetros ao sul de Tiro. As mais importantes planícies de orla marítima são Acre ou Aco. Acre em hebraico é Aco, no fenício Ca, egípcio Aca. A palavra ocorre uma vez no Antigo Testamento, que é uma só vez no Antigo Testamento. A significação de Aco é areia quente. Juízes 1:31. As cruzadas que deram o nome de São João de Acre. A planície ocupa toda a faixa da Bahia, que vai de Acre a Haifa. É uma faixa de terra que circunda as montanhas entre Galileia e o Mediterrâneo, e do promontório de Ras en-Nakura, ao sul de Tiro. Prossegue até o Carmelo, que a separa da planície sul, que é Saron. No norte é mais estreita, medindo aproximadamente 5 quilômetros. Vai se alargando pouco a pouco até alcançar 17 quilômetros ao sul. 2 pequenos rios irrigam suas terras: o Belos ao norte e o Quizon ao sul, ao pé do Monte Carmelo. Com exceção da parte praiana, onde as areias são quentes, as terras do centro que rodeiam os montes são fertilíssimas. Por sorteio, esta região coube à tribo de Azer, Josué 19, 25 e 28, que não conseguiu desalojar os cananeus que nela habitavam. Saron. O nome não é semítico, significa zona de bosques. Em horrita queria dizer bosques de terebinto. E no grego apenas terebinto. Fica entre o sul do Carmelo e Jope, mede 85 km no sentido norte-sul, com uma largura que oscila entre 15 e 25 km. A faixa mais estreita é a que está próxima ao Carmelo. Na faixa ocidental, além dos montes de areia, que são muitos na região, havia pântanos palúdicos e perigosos bosques. Nos dias do Antigo Testamento, por causa da natureza do terreno, não houve possibilidade de estradas na região, foram deslocadas mais para o centro. Havia mares, entretanto cortou o Saron e chegou ao rio Acron ou Arcon, desde até Afec, onde está a cabeceira do Yarcon. Ao norte de Afeg há uma série de teus com inscrições egípcias da época do Novo Império, como Socó, Yahan, Gati, Migdal e Sefati, e das regiões do centro de Saron. As terras do Saron são ricas e produtivas. A Sulamita compara-se com os lírios e as rosas de Saron. Cantares 2, 1 ao 2.
Isaías associa a magnificência e formosura do Carmelo e Saron à glória do Líbano, 35.2. Outras escrituras sobre a glória de Saron podem ser consultadas. Isaías 33:9 e 1 Crônicas 27:29. Filístia. No hebraico lê-se Pelezete e também Eres Pelistim. No grego é Filistim e na Vulgata Filistaia. Essa planície nasce em Jope, no Nahar El Arish, o rio do Egito. Veja Números 34:5, Josué 15:4-47. Ao longo da costa do norte para o sul, a Filístia mede 110 km por 30 km de largura, mais ou menos. A Pentápolis estava nesta região e se compunha de Gaza, Ascalon, Asdod, Gati e Ecrón. As 3 primeiras eram marítimas e as 2 últimas ficaram no interior. Essas cidades contavam com terras férteis, exceto as que ficavam próximas da Cefalá, onde estavam as dunas, Deuteronômios 1:7, Josué 11:2-6. Nessa região há uma série de colinas que não excedem 300 metros de altura e formam os primeiros contrafortes dos montes da Judeia. A oliveira, o figo e a uva eram cultivados aqui, além de cereais e frutas. Os sicômoros eram nativos e abundantes na região. Josué nos fornece uma lista de 43 cidades filisteias, dependentes da Pentápolis, a confederação dos filisteus. Nos dias do Antigo Testamento, importantes cidades floresceram na Filístia: Dor, Josué 11:2 e Jope, Jonas 1:3. Nos dias do Novo Testamento, Sarona e Lida, além de Jope, Atos 9:35-36. Na velha dispensação, Jope era um porto marítimo de grande importância ao sul, Jonatas 1:3, assim como Acre o era no norte. O movimento sionista, antes de 1948, reconstruiu Jope, hoje é Jafo ou Jafa, e fundou Tel Aviv ao norte desse porto. Cefelá, literalmente quer dizer terras baixas ou mais baixas. Trata-se de uma faixa de terra mais do que uma planície. Um altiplano rochoso que corre da costa, rumo a sudeste, penetrando até a fronteira da tribo de Judá, Deuteronômios 1:7, Josué 10:40, etc. Limita com a planície da Filístia a norte e ocidente, ao sul, com o vale de Aite, Jalon e Berseba, a leste com as montanhas da Judeia. Muitas planícies se estendem pelos espaços imensos entre os montes. É uma região politicamente estratégica e economicamente importante. Foi muito disputada entre os filisteus e israelitas. Abraão e Isaque habitaram por longos anos na região. Planalto Central. O altiplano central da Palestina tem a sua raiz no norte, na conhecida Alta Galileia. Atravessa todo o país e vai morrer nas areias do Negueb. Alta Galileia. Essa região de Israel tem oscilado de tamanho através dos séculos. No tempo dos juízes e até Dan, nos dias do Novo Testamento, chegava até o sul do Lago Merom. Hoje ocupa uma área menor do que a dos dias dos juízes. Traçando uma linha que parte do Mediterrâneo na fronteira de Israel com o Líbano, no lugar chamado Rosh Ha-Nikra, e prosseguindo para o oriente, alcança Iron. Deste ponto, sobe até Metula, correndo para Maidal Shams, já com a Síria. Daqui desde que Nuharaim, ao sul da Galileia, e vai ter com o país da Jordânia. Inclui o vale de Ula, com suas matas, seus lagos mirins, seus pântanos. Sobe até Bânias e termina no sopé do Hermon. A cidade mais importante da região é Safed. O limite entre
a Alta e a Baixa Galileia. Baixa Galileia, seus limites vão de Safed, ao norte aos montes de Samaria, ao sul. A leste confronta com o lago da Galileia e com o Jordão, e ao ocidente com Acre. A área total de toda a Galileia é de 100 km de comprimento por 50 km de largura. As principais planícies da Baixa Galileia são Esdraelon e Jezreel. Esdraelon é a forma grega e não aparece na Bíblia. Jezreel aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, Josué 17:16 e Juízes 6:33. Em 2 Crônicas 35:22 é chamada Vale de Meguido. Esdraelon aparece no apócrifo Judite 1:8 e 4:5. Joséfo usa a grande planície e os árabes Merd Ibn Amir. É a maior planície de todo Israel, com 40 km de comprimentos por 20 km de largura. Alguns geógrafos afirmam que são duas planícies no Grande Vale, Esdraelon e Jezreel. Os advogados da dualidade são muitos, entre os principais Kenneth Kitchen, que adota a variedade Esdraelon, e o Dr. Antônio Neves de Mesquita. Outros, entretanto, acham que Esdraelon e Jezreel são nomes diferentes para designar o mesmo fenômeno geográfico. A Biblioteca da Cultura Judaica diz: o nome Emek Israel, que serviu no princípio para designar a parte central do vale ao redor da cidade, ampliou-se até designar o vale todo. 3 vales são formados a leste da imensa planície, separados pelo Monte Gilboa e o pequeno Hermon. O do centro é o maior, o Jezreel. Descem abruptamente para o Jordão. À entrada do vale está Jezreel, que foi a capital do Reino do Norte, e hoje é Zerim. A vinha de Nabote deveria estar nas proximidades. O rio Quizon corta a planície de leste para oeste, correndo para o Mediterrâneo. O nome helenista da cidade era Esdraelon. Eusébio de Cesareia menciona uma aldeia chamada Esdraelon, no grande vale de Citópolis, Beizã e Legio, junto a Meguido, hoje Zerim, a 6 km a sudoeste de Afula. Era de imenso valor do ponto de vista estratégico. A rota que ia de Jerusalém a Damasco passava por ela e atingia a costa mediterrânea. Para proteger a estrada de ladrões, os judeus construíram Bet-Sean, que os romanos chamaram de Citópolis. Economicamente, o vale de Jezreel foi o celeiro de Israel, principalmente no tempo da monarquia. Com terras abençoadas, amolecidas por chuvas abundantes pelo orvalho do céu, pelos rios que serpeavam pelo vale, quer nos montes, quer nas planícies, Jezreel produzia abundantes colheitas de trigo e cevada, oliveiras e figos em grande quantidade, além de legumes e verduras. O gado, tanto bovino quanto caprino, espalhava-se pelo vale aos milhares. Aqui se travavam batalhas sangrentas, desde Nabucodonosor de Babilônia a Napoleão Bonaparte. Acontecimentos sinistros marcaram com sangue as terras da bela planície. Gideão venceu os medianitas, Juízes 6:33 e 7:1. Císera foi derrotado, Josué 4. Morte de Saul e seus filhos, 1 Samuel 31. Morte do rei Josias, 2 Reis 23. Jeu destruiu a casa de Acabe, 2 Reis 10. Endor, o lugar onde Saul consultou a feiticeira, ficava no vale, 1 Samuel 28. Naim também ficava na planície, Lucas 7. Essa extensa área, talvez incluindo outras adjacentes, está reservada para a batalha final do Armagedon, onde o Senhor Jesus será vitorioso sobre Satã e os reis da terra. Apocalipse 16, do 12 ao 16.
Samaria. O que há de planície em Samaria pode ser considerado continuação das terras da Galileia. Essa planície abrange o território ao norte com o mar da Galileia, a oeste com o Mediterrâneo, a leste com o Jordão e ao sul com as montanhas de Judá. Mais do que uma planície, é um planalto, 100 metros sobre o nível do mar. Duas planícies merecem destaque nesta região, Dotã e Siquém. Dotã, mencionada duas vezes, em Gênesis 37:17 e uma em 2 Reis 6:13. Em hebraico, Dotaim, que significa duas fontes. Em egípcio, Tim. Grego, Dotaim. Em Vulgata, Dotaim, Dotã. Está a 8 quilômetros ao sul de Jenin, a 100 metros de Jerusalém. Por ela passava a estrada que ia de Gileade do Egito e era a preferida pelos caravaneiros ismaelitas, como os que compraram José. Planície fertilíssima, com muita água, colheitas fartas e verdes pastagens para os rebanhos. Na região há uma fonte de águas vivas. Nos dias em que Jacó habitou Siquém, parece que as pastagens se acabaram, por isso seus filhos conduziram seus rebanhos a Dotã, distante 32 quilômetros. Perto da aldeia de Tel, Dotã, Dotã, existem cisternas retangulares com mais ou menos 3 metros de profundidade e a maioria seca. Em uma dessas, José foi lançado por seus irmãos antes de ser vendido aos caravaneiros. Gênesis 37:17. Além de José, Eliseu vivenciou nessa região uma maravilhosa experiência com os exércitos sírios. 2 Reis 6. Siquém, em hebraico Sequém, que quer dizer ombro, em egípcio Sekmen, em grego Sushem, na Vulgata Sichem. Siquém ficava na região montanhosa de Efraim, Josué 20:7. Nas proximidades do Gerizim, Juízes 9:7. Embora seja evidenciada hoje com Nablus, é na realidade Tel Balatá, perto do Poço de Jacó, a 25 km de Nablus, 50 km de Jerusalém e 9 km a sudeste de Sebastiá. Siquém foi o primeiro lugar onde Abraão armou sua tenda e construiu um altar. Gênesis 12:7. A planície é de tamanho regular e conta com muitas águas. Judéia. Esse território é quase 100% montanhoso. Não há planícies na realidade. Começa em Betel e termina em Berseba. Limita ao norte com os montes de Samaria, a leste com o Jordão, e a oeste com Saron, e ao sul com Berseba. Ao norte de Jerusalém, bem como ao ocidente e oriente, existem terras entre os montes, faixas de plantio, algumas extensas, outras menores, que não merecem o nome de planície. Em Belém existem desses campos, em Hebrom também. Não podemos assinalar no território da Judéia nenhuma planície, como temos no centro e no norte de Israel. Negueb. O termo hebraico é Negev e significa seco, árido, em grego lips e natus, na Vulgata austis, meridies, terra austral. Muitas vezes a palavra é vertida em nossas versões bíblicas simplesmente por sul. Limita ao norte com as montanhas de Judéia e a oeste com o Mediterrâneo, a leste com o deserto de Sim e Arabá e ao sul com Cádiz. De Berseba até as cercanias de Cádiz, estende-se uma vasta planície em quase planície, sulcada por numerosos vales que convergem para o Wadi Gaza e o Wadi El Arish.
O material de aluvião depositado em suas estepes constitui a maior parte de suas terras cultiváveis. Dificilmente chove na região. Existem, entretanto, lençóis d'água no subsolo. Por isso, na vastidão arenosa foram cavados poços, como os de Abraão e Isaque. O nível da região desce rapidamente na direção da planície de Arabá. Nos dias do Antigo Testamento havia 5 províncias negevianas de Judá, dos Jereameelitas, dos queneus. 1 Samuel 27:10. Dos quereteus e de Calebe. 1 Samuel 30:14. Esses ocupavam as terras de pasto e próprias para plantio entre Berseba e Bir-Riquimé e as vertentes ocidentais das terras altas centrais de Curache-Carnube. Esse distrito foi ocupado por Amaleque. Números 13 e 29, podendo-se ver ainda hoje as ruínas de seus locais fortificados entre Tel-Arabe e Gerá. A base econômica da povoação nos diferentes períodos de sedentarismo era a agricultura, praticada por pequenos números humanos estabelecidos nos vales de plantio. Por aí passava o caminho do sul, vindo do centro da planície do Sinai até a Judéia, seguindo para o norte uma rota seguida pelos patriarcas. Gênesis 24:62 e 26:22. E por Haddad, o Edomita. 1 Reis 11:14 foi também a rota de escape usada por Jeremias. 43, 6 ao 12. E mais tarde por José e Maria. Mateus 13:15. Controlar o Negueb sempre foi e ainda é garantir abertura para todas as direções de Israel e os países vizinhos. Vale do Jordão e Mar Morto. Trata-se realmente mais de um vale, mais do que de uma planície. É o que oferece o maior contraste em todo o nosso planeta. Geográfico. O Monte Hermon, onde nasce o Jordão, está a 3.000 metros de altitude. O Mar Morto, onde termina o Jordão, está a 400 metros abaixo do nível do mar e a profundidade do Mar Morto é de 400 metros. Climático. Enquanto no topo do Hermon a neve é constante, no Vale do Mar Morto a temperatura no verão sobe até 50 graus. Natureza do solo. Do Hermon ao Mar Morto, a natureza do terreno é a mais valiosa que podemos imaginar. Vegetação. O Vale do Jordão produz desde a palma cristi, mamoneira até maçãs, peras e uvas. Do Bânias, uma das nascentes do Jordão, no pé do Monte Hermon, ao norte do Mar Morto, a mais ou menos 240 quilômetros em linha reta. Podemos notar 4 regiões distintas no curso desse vale, formando planícies colossais. Do Hermon a Ula é a parte mais alta, onde ficam as cabeceiras do Jordão, no antiplano. Tendo Líbano ao norte e Síria ao ocidente, a imensa planície se espraia entre os altos montes que a circundam. A região conta com abundância de água, o clima é ameno, os ventos suaves, a terra boa, com muito orvalho, produz frutos e de todos os tipos, muito gado, excelentes cereais. Do Ula ao Mar da Galileia. É a continuação do Jordão, portanto, do seu vale. O Jordão nasceu nas alturas do Hermon, 3.000 metros, e ao chegar no lago, desceu para 200 metros abaixo do nível do mar. Partindo de noroeste do lago, caminhando para norte e chegando a nordeste, forma-se uma planície chamada Genezaré, uma espécie de meia-lua. Entre o lago e os montes mais próximos deve medir 2 km. Mateus 14:34. Genezaré quer dizer Jardim do Príncipe. Realmente essa planície é encantadora.
Joséfo menciona a excelência da terra, a fertilidade do solo, a amenidade do clima, a brandura do vento, a variedade de frutos e legumes, a abundância de peixes e fartura de cereais. De fato, é um jardim encantador, acrescentando-se o contraste oferecido pelo desnível do lago com os montes, sob um nível azul e límpido. Do Galileia a Jericó. O desnível é de pouco mais de 100 metros. É o mesmo vale correndo para o sul. Em Jericó espraia-se e é conhecido como planície de Jericó, campina de Jericó, campos de Jericó. A palavra Jericó significa fragrância, perfume. É chamada na Bíblia cidade das palmeiras. Juízes 3:13. Jericó é um oásis. Nunca chove em Jericó e é uma cidade verde como poucas em Israel. Nela há 3 fontes. Uma delas é conhecida como a de Eliseu. 2 Reis 2:19-22. Os árabes chamam-na de Ain es-Sultan. Na imensa planície de Jericó há uma variedade muito grande de palmeiras, sendo a tâmara a principal. Há também o bálsamo, o mel e o sicômoro, bem como cítricos, legumes e verduras. Israel se acampou nessa planície. O quartel-general de Josué foi Gilgal. Josué 5:9. Em Jericó cessou o maná que Deus deu a Israel por 40 anos, e o povo passou a comer dos frutos da terra. Josué 5:11-12. Os ricos de Jerusalém, bem como do norte de Israel, costumam passar hoje o inverno em Jericó por causa do seu clima cálido e constante. De Jericó ao Mar Morto. Os árabes costumam chamar esta parte do Vale de Gor. Podemos reconhecer nesta seção 3 planos diferentes. Número 1. O curso das águas, com suas cachoeiras e margens cobertas de densa vegetação. Número 2. A planície inferior com uma largura do vale, que oscila entre 400 a 1.600 metros. A região é seca e estéril. Na ocasião das chuvas, fica completamente alagada. A planície do Jordão, que vai até o Mar Morto, o vale ou a planície aqui se abre grandemente, alcançando de 8 a 10 quilômetros de largura. É chamada na Bíblia de Campina do Jordão. Gênesis 13:11, planície do Jordão, 1 Reis 7:46 e floresta do Jordão. Jeremias 12:5 e terras do Jordão, Salmos 42:6. Em Gênesis 13:10, há uma descrição do encanto dessa planície. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Gênesis 14:2 alinha as cidades que foram destruídas com Sodoma e Gomorra. Adma e Zeboim. Zoar ou Bela foi poupada a pedido de Ló. Depois da destruição dessas cidades, o mínimo para a sobrevivência depois da destruição dessas cidades pelo fogo do céu, a região se tornou sáfara, quente, quase sem um mínimo para a sobrevivência da vida. O Senhor Deus destruiu as cidades com seus juízos severos e elas foram sepultadas nas profundezas do vale ou debaixo das águas do Mar Morto. Transjordânia. Como essa região é essencialmente montanhosa, as planícies são poucas e os antiplanos numerosos. Já descrevemos todo o altiplano, no caso é altiplano, né? Altiplanos numerosos. Já descrevemos todo o altiplano de Golã. Uma parte fica no oriente do Jordão, após águas que vêm das cabeceiras se juntarem
e a outra fica ao ocidente. Golã, antiga terra de Bazã, estende seus limites para o sul, entrando na Galaade. Portanto, a parte da Transjordânia que vamos agora descrever limita-se ao norte com essas terras, a oeste com o Jordão e a leste com o grande deserto sírio-arábico e ao sul com Edom. As principais planuras desta região são Aura, Galaade e Moabe. Aura limita ao sul com a Galaade, Ezequiel 47, 16, 18. No período greco-romano, o nome designava um distrito menor conhecido como Auranitis, sendo uma das 4 províncias, com a Traconitis ao norte e a Gaulanitis e Betânia ao noroeste. Antônio Neves de Mesquita afirma: o solo é plano nesta região como um soalho rico e bem regado, superlativamente fértil. Há poucas pedras nessa planura. A área é de mais ou menos 560 quilômetros, incluindo naturalmente Bazã, e uma parte do leste confinando com o Jebel Aurã. Galaade. Mesmo sendo um altiplano, a região é extensa. Vai de Bazã a Moabe, do Jordão ao deserto. Divide-se em 2 partes, Alta Galaade e Baixa Galaade. A primeira do Yarmuque ao Jaboque e a segunda do Jaboque ao norte de Moabe, até próximo de Rabat Amon. De acordo com Antônio Neves de Mesquita, o território assemelha-se aos montes ocidentais da Palestina pela sua forma ondulante, com vastos campos de trigo e culturas de outras espécies em diversos lugares. Devido à fertilidade de suas terras, a abundante irrigação e a multiplicidade de seus carvalhos, Galaade era lugar de fartura, tanto na agricultura como na pecuária. Moabe é toda montanhosa, um platô com 96 km de comprimento por 48 km de largura. Alguns arbustos se espalham pela planície. O solo na periferia é estéril. No centro, entretanto, de norte a sul, numa extensão de 16 km de largura, as terras são boas e produtivas. Nos montes de Moabe criam-se milhares de carneiros, cabras e bois. Nas planícies, camelos. O terreno é bastante pedregoso e seco no verão. Na primavera, após as chuvas, os campos cobrem-se de verdura exuberante. Então aqui finaliza o capítulo 8 de Geografia Bíblica.